Olá a todos os amigos e amigas que estão acompanhando o nosso canal. A família inteira fez um escândalo, exigindo que fôssemos para o interior passar as festas de fim de ano já no dia 15 de dezembro. Meus pais obrigaram a mim e a minha esposa a irmos mais cedo para arrumar a casa, enquanto eles foram viajar para um resort por uma semana. Minha esposa e eu entramos em ação imediatamente, transformando a viagem deles em um verdadeiro inferno. Naquele ano, quando faltavam pouco mais de 10 dias para o Natal, eu finalmente entendi que existem parentes que não precisam de uma faca para rasgar o nosso peito e nos deixar sem ar. Tudo começou com as ligações incessantes dos meus pais, bem quando a capital estava entrando naqueles dias caóticos e frenéticos de fim de ano. Minha esposa e eu vivíamos em São Paulo havia quase 8 anos. Eu abri uma loja de materiais elétricos e minha esposa, Isadora, trabalhava como gerente financeira em uma distribuidora de alimentos orgânicos. O fim do ano é aquela época em que nós dois trabalhávamos tanto que muitas vezes só íamos jantar perto das 11 da noite. Eu cuidava do estoque, fechava as contas a receber e organizava os bônus dos funcionários. Isadora passava os dias grudada no notebook, batendo planilhas de pagamento, despesas e notas fiscais pendentes. E foi no meio desse caos que a tela do meu celular começou a brilhar quase todos os dias com o nome da Dona Carmen, minha mãe. Filho, este ano vocês dois têm que vir para o interior lá pelo dia 15 de dezembro, viu? Você é o filho mais velho, não pode deixar para aparecer em cima da hora para a ceia de Natal. Os vizinhos vão rir da nossa cara. Eu ouvia aquilo enquanto olhava para a pilha de notas de entrega na minha mesa, tentando manter a voz suave. Mãe, dia 15 é muito cedo. Ainda não fechei o balanço da loja. E a Isadora também está fechando o caixa da empresa. Se a gente for lá pelo dia 23 ou 24 e já ficar para tudo, não pode ser? Minha mãe imediatamente se irritou. Dinheiro a gente passa a vida inteira ganhando e não acaba. O Natal, com a família, é uma vez só. Você casou com mulher da cidade grande e agora esqueceu as raízes. Ou é a sua esposa que não quer vir para a casa da família do marido? Aquela última frase me deu um nó na garganta. Esse era sempre o jeito dela de falar. Toda vez que eu recusava alguma coisa, ela não me culpava diretamente, mas jogava a culpa na minha esposa. Isadora estava sentada na minha frente, digitando no notebook, mas vi que seus dedos hesitaram por um segundo. Ela não disse nada, apenas abaixou a cabeça e continuou trabalhando como se não tivesse ouvido. Mas não foi só a minha mãe. Meu pai, seu Osvaldo, também ligou. Ele foi severo a vida inteira. Cada palavra dele era como um prego batido na mesa. Ele disse: Cassiano, você é o primogênito. Nossa família é grande, temos a nossa tradição, não me faça ter que repetir. Dia 15, você leva sua esposa para limpar a casa, arrumar o salão, preparar as coisas da ceia. Seus pais e a família do Felipe, vamos resolver umas coisas e chegamos depois. Eu perguntei: vocês ainda não estão no interior? Ele fez uma pausa e respondeu seco: não, mas as coisas na casa da família precisam ser feitas. Se o filho mais velho não cuidar disso, quem vai cuidar? Meu irmão mais novo, Felipe, também entrou na onda. Mandou mensagem no grupo da família. Se o irmão mais velho não for cedo, vai deixar nossos pais idosos se matando de trabalhar. Todo ano vocês dão a desculpa de estarem ocupados, mas Natal é Natal. Não deixem o povo falar que a nossa família tem um primogênito que não serve para nada. Lendo aquele tom, senti meu sangue ferver, mas me contive. Felipe era vendedor. O trabalho dele não era lá tão estressante, mas sempre que havia alguma responsabilidade na família, ele dava um jeito de ficar de fora e apenas julgar.
A esposa dele, Sabrina, era mais ardilosa. Ela não mandou mensagem no grupo, mandou direto para a Isadora. Isa, você que é tão caprichosa e eficiente, vai mais cedo para ajudar a sogra uns dias, vai? Eu tô grávida, me sentindo super fraca. Tenho medo de a viagem fazer mal pro bebê se eu for ajudar na faxina. Isadora me mostrou o celular e deu um sorriso amargo. Eu sabia que Sabrina estava grávida de pouco mais de 2 meses. Na semana anterior, ela estava postando fotos em spa, comendo em rodízio e provando vestidos no shopping. Mas era só falar em limpar a casa, cozinhar e cuidar dos sogros que ela magicamente segurava a barriga e reclamava de exaustão. Naquela noite, meu pai fez uma chamada de vídeo com todos. O rosto dele na tela era tão severo que parecia uma audiência no tribunal. Minha mãe, sentada ao lado dele, comia castanhas enquanto listava uma série de coisas que Isadora precisava comprar. Isadora, não esquece de comprar aqueles panetones caros, pernil de primeira, azeite importado, cerveja boa e umas garrafas de uísque para o seu pai. Receber as visitas. Ah, e compre jogos de cama novos. A casa do interior ficou fechada há meses. Tá tudo com cheiro de velho. No Natal tem que estar tudo brilhando. Isadora respondeu suavemente. Tá bom, mãe. Já anotei tudo. A voz da minha esposa estava normal, mas vi nos olhos dela uma tristeza muito contida. 3 anos de casados, e todo fim de ano ela ia para o interior com um porta-malas, lotado de presentes, para no fim se transformar na faxineira, cozinheira, copeira e anfitriã da casa. As pessoas elogiavam minha família por ter uma nora competente, mas ninguém nunca perguntava se ela estava cansada. Apertei a mão dela por baixo da mesa e sussurrei. Vamos uns dias mais cedo, a gente resolve tudo e depois descansa no Natal. Afinal, são meus pais. Isadora me olhou por um longo tempo e assentiu. Eu vou por você, mas lembre-se, eu não tenho medo de trabalho duro. Eu só tenho medo de quando as pessoas transformam a nossa bondade em obrigação. Na manhã do dia 15 de dezembro, enchemos o porta-malas. Mantimentos, presentes, bebidas, produtos de limpeza, vassouras e até um envelope com dinheiro vivo para imprevistos. Antes de darmos a partida, minha mãe mandou mais uma mensagem. Lembrem de lavar o quintal, espanar os móveis e trocar as cortinas. A casa ficou fechada há uns meses, deve estar uma poeira só. Li a mensagem e senti um incômodo estranho. Se a casa estava fechada há meses, por que meus pais fizeram tanto escândalo, como se estivessem lá esperando a gente para uma grande reunião? Mas acabei dizendo a mim mesmo que estava pensando demais. Afinal, eram meus pais. Quem desconfiaria dos próprios pais só por causa de umas recomendações de fim de ano? Eu não imaginava que tentar me acalmar daquele jeito nos faria cair direto em uma armadilha preparada meticulosamente. Quando chegamos à entrada da cidade no interior, já estava anoitecendo. O clima da noite no interior de dezembro, com aquelas chuvas de verão, trazia uma umidade pesada que penetrava nos ossos. A estrada de terra que levava à propriedade da família estava deserta. O vento batia nas árvores fazendo um barulho que parecia sussurros no escuro. Diminuía a velocidade ao passar pela curva familiar. Normalmente, àquela hora, a casa estaria iluminada. Minha mãe estaria chamando da porta, meu pai tossindo na varanda e haveria um vai-vem de pessoas preparando as festas. Mas o que vi foi uma casa completamente apagada, silenciosa, como se tivesse sido abandonada há muito tempo. Desliguei o motor e desci para abrir a porteira. O ferro pesado rangeu com um som agudo que fez Isadora pular de susto dentro do carro. Os faróis iluminaram o quintal. Uma camada grossa de folhas secas cobria o chão e o lodo tomava conta dos cantos. Assim que pisei, quase escorreguei. O cheiro de mofo que vinha de dentro da casa
se misturava ao cheiro de terra molhada e madeira podre. Isadora desceu, segurando uma caixa de compras, parou por um momento e disse baixinho: Cassiano, parece que ninguém limpa essa casa faz muito tempo. Não respondi de imediato. Minha garganta estava apertada, porque eu também tinha percebido isso. Peguei o celular e liguei para o meu pai. Tocou até cair. Liguei para a minha mãe, deu ocupado. Liguei para o Felipe, ninguém atendeu. Segundos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Se já chegaram, comecem a trabalhar. Não fiquem ligando. Seu pai e eu estamos ocupados. Uma frase tão curta, mas que fez meu coração afundar. Ocupados com o que a essa hora? Se meus pais estivessem realmente preocupados com a casa, ao menos teriam perguntado se a viagem foi cansativa, se chegamos bem. Mas não. A primeira coisa que ela mencionou foi o trabalho. Olhei para Isadora. Ela leu a mensagem, colocou a caixa no degrau da varanda, em silêncio, e arregaçou as mangas. Abri a porta principal e a poeira caiu das dobradiças. A sala de estar estava gelada, os móveis cobertos por uma fina camada de pó, o suficiente para deixar a marca dos meus dedos quando passei a mão. O oratório da família no canto estava sujo, com teias de aranha indo do armário até a parede. Isadora parou em frente ao oratório, fez o sinal da cruz rapidamente e se virou para mim. Vamos limpar o oratório e a sala primeiro, Cassiano. Pelo menos é a área de respeito da família. Ouvir minha esposa dizer aquilo me machucou ainda mais. A pessoa forçada a voltar para fazer o trabalho pesado era ela, mas a primeira pessoa a pensar no respeito pelas tradições também era ela. Corri para pegar água com um balde, mas a bomba do poço não puxava nada. O motor só fez um barulho fraco e morreu. Fui checar e vi que os fios tinham sido roídos por ratos. O filtro de barro na cozinha estava seco. A geladeira, quando aberta, exalou um cheiro azedo, insuportável, com restos de verduras pretas e um pote de carne vazando um líquido escuro. Fiquei com tanta raiva que quis chutar a geladeira, mas vendo Isadora silenciosamente recolhendo o lixo com uma máscara no rosto, engoli a seco. Ela não reclamou, apenas separou as coisas. Vai lá na vizinhança ver se acha alguém para consertar a bomba de água. Eu vou limpando por aqui. A gente viajou o dia todo. Vamos arrumar o básico para poder fazer algo para comer. Olhei para a silhueta da minha esposa, curvada naquela cozinha imunda, e senti uma pontada no peito. Pensei que trazer a esposa mais cedo para o interior fosse cumprir meu dever de filho. Mas, naquele momento, eu não sabia mais distinguir o que era respeito aos pais e o que era permitir que minha família transformasse minha esposa na burra de carga de todos. Quase uma hora depois, consegui achar um eletricista no bairro. Enquanto esperávamos, ajudei Isadora a limpar os móveis da sala. Quando ela puxou a gaveta de um móvel antigo de madeira para procurar panos limpos, parou de repente. Ela tirou um papel dobrado em 4, cheio da caligrafia apertada da minha mãe. Pensei que fosse a lista de compras do Natal, mas, à medida que eu lia, meu rosto começou a queimar. A primeira linha dizia: ceia do dia 24, Cassiano paga tudo. Abaixo havia uma lista imensa com os nomes de todos os parentes: tio avô Valdir, tio Vicente, tia Marta, a família do primo Beto, a família por parte de mãe, até pessoas que eu mal via. Ao lado de alguns nomes havia anotações. Mesa principal, tem que ter uísque importado e presentes separados. Isadora me entregou o papel, com a voz embargada. Olha isso, Cassiano. Por que seus pais não avisaram a gente disso antes? Segurei o papel, amassando-o levemente sem querer. Mais abaixo, algumas linhas me deixaram paralisado. Dinheiro nos envelopes para os sobrinhos. Isadora organiza. Presente do patriarca da família, Cassiano paga. Uísque para os convidados, pegar do bom.
Se faltar dinheiro, manda a Isadora fazer o Pix. Aquelas palavras foram como marretadas no meu amor próprio. Então, nos cálculos dos meus pais, minha esposa e eu não viemos só limpar a casa. Nós viemos para bancar a ceia de 100 pessoas, dar presentes, distribuir dinheiro e sustentar o status da família inteira. Eu estava prestes a ligar para o meu pai novamente, quando ouvi alguém chamando no portão. Cassiano, são vocês que chegaram? Virei-me e vi a dona Zélia, a vizinha, segurando um maço de couve, olhando pelo portão meio surpresa. Forcei um sorriso. Oi, dona Zélia. Chegamos agora. Meus pais devem chegar só daqui a uns dias. Dona Zélia ficou pasma. Ué, seus pais não chegaram? Mas eu achei que a família inteira tivesse ido viajar para a praia. Aquela frase caiu no meio do quintal escuro como um balde de água de gelo. Fiquei congelado enquanto Isadora saiu de dentro da casa, ainda segurando o pano de pó, com o rosto pálido. Naquele instante, eu tive a sensação de que nada do que estava acontecendo ali era apenas sobre limpar a casa para o Natal. Havia um teatro enorme sendo montado e nós tínhamos acabado de abrir a cortina. Olhei para a dona Zélia, achando que tinha ouvido errado. O vento uivou pelo quintal, balançando as folhas de couve na mão dela. Tentei manter a voz normal, mas até eu percebi o quão seca ela saiu. Como assim a família inteira viajou, dona Zélia? Meu pai disse que estava ocupado e vinha depois. Ela não pareceu notar que eu estava em choque. Entrou pelo portão, colocou a couve no degrau e disse: Uai, hoje, de manhã, eu vi uma van daquelas de turismo parada na esquina. Seus pais, o Felipe, com a esposa e umas amigas da sua mãe, subiram na van com um monte de malas, numa alegria só. Sua mãe até me esnobou dizendo que iam passar uma semana num resort de luxo em Maragogi, de frente para o mar. Disse que o filho mais velho tinha pago tudo, que neste fim de ano ia aproveitar a vida de madame. Cada palavra que ela disse foi como uma pedrada no meu peito. Olhei para Isadora. Ela continuava parada, mas seus olhos haviam escurecido. Não era uma raiva escandalosa, mas o silêncio de quem acabou de perceber que foi enganada da forma mais descarada possível. Engoli a seco e perguntei: a senhora tem certeza de que foram para Maragogi? Dona Zélia assentiu com força. Tenho Sua mãe falou bem alto. Disse que essa viagem era para descansar o corpo, para depois, vocês dois, como os mais velhos, assumirem a trabalheira e os gastos da ceia da família aqui no interior. Eu até fiquei feliz por eles. Pensei que filhos abençoados. Dei um sorriso amarelo, agradeci e acompanhei a vizinha até o portão. Quando ela foi embora, o silêncio voltou a imperar no quintal. Ao me virar, vi Isadora já com o celular na mão, digitando muito rápido. Ela abriu o grupo do WhatsApp da família. Alguns segundos depois, ela franziu a testa e me mostrou a tela. Cassiano, o grupo tá cheio de mensagens dos últimos dias, mas meu celular não apitou nenhuma notificação. Peguei o aparelho. O grupo estava lá, mas o alerta de mensagens dela havia sido silenciado e arquivado nas configurações. Lembrei que, na semana anterior, a Sabrina tinha pegado o celular da Isadora para ver umas fotos de decoração que a sogra queria. Na hora, não dei importância. Pensando nisso agora, tudo fedia a premeditação. No grupo, a última postagem da minha mãe brilhava na tela. Era uma foto dela no aeroporto, com um lenço de seda no pescoço, óculos de sol e puxando uma mala vermelha de rodinhas. Do lado, meu pai com uma camisa polo de marca. Felipe sorria de orelha a orelha e Sabrina segurava a barriga, fazendo pose de grávida mimada. Atrás deles, as amigas da minha mãe, todos sorrindo como se fossem para uma viagem de bilionários. A legenda que minha mãe escreveu fez meu sangue ferver de vez. Depois de tantos anos de sacrifício pelos filhos, finalmente
sendo recompensada com uma viagem inesquecível. Obrigada ao meu filho mais velho e à minha nora por pagarem tudo e serem tão atenciosos. Embaixo, os parentes comentavam animados: que bênção de Deus! O Cassiano e a Isadora são filhos de ouro. Nora bem-sucedida, que banca a família do marido, é uma raridade. Seu Osvaldo tá com a vida ganha este ano. Eu li aquilo com a garganta fechada. Então, aos olhos da família inteira, não éramos o casal forçado a vir para uma casa imunda limpar sujeira. Éramos os filhos ricos que deram uma viagem de luxo de presente aos pais e vieram silenciosamente preparar a festa. Meus pais criaram uma fachada perfeita para o mundo e jogaram toda a lama, poeira e exaustão nas nossas costas. Isadora não disse nada. Ela pegou o celular de volta e abriu o e-mail do trabalho dela. No começo, achei que ela estava só tentando se distrair da raiva. Mas alguns minutos depois, a cor do rosto dela mudou. Ela sentou numa cadeira de madeira, desceu a tela do celular bem devagar e me chamou. Vem ver isso aqui. Na tela, havia um e-mail de confirmação de reserva. Nome do hóspede principal, Osvaldo de Almeida. Local, um resort de luxo em Maragogi. Duração, 6 dias e 5 noites. Mas o que me deu calafrios foi o método de pagamento. A reserva foi feita sob a rubrica do Programa de Retenção de Parceiros de Negócios do fim de ano da empresa, onde Isadora era gerente financeira. Custo total bloqueado no cartão corporativo, mais de R$35 mil. Olhei para minha esposa, quase sem acreditar. Como eles usaram a conta da sua empresa? Isadora apertou os lábios. A conta corporativa e esse cartão virtual só são acessados pela minha senha. Ninguém de fora poderia ter isso. E se isso cair na auditoria da empresa e virem que usei o fundo para pagar viagem da minha família, eu posso ser demitida por justa causa e até processada. Não é só dinheiro, Cassiano. A sala, de repente, ficou sufocante. Eu podia suportar o favoritismo dos meus pais, o ego deles e o fato de me explorarem. Mas mexer com o trabalho e a honra profissional da minha esposa já não era mais problema de família, era crime. Eu perguntei, alguém da minha família mexeu no seu notebook? Isadora ficou em silêncio por 1 segundo e pareceu lembrar de algo. Os olhos dela ficaram afiados. Na semana passada, quando a Sabrina foi lá em casa, ela disse que precisava imprimir uns exames de ultrassom para mandar para o convênio. Pediu meu notebook emprestado, rapidinho. Bem nessa hora, a sua mãe me chamou na cozinha para me dar uns doces que trouxe. Eu deixei o computador aberto na mesa por uns 10 minutos. Fechei os olhos. Aquilo bastava. Sabrina teve tempo de ver a senha salva, tirar foto da tela ou enviar os dados do cartão virtual para si mesma. Aquela barriguinha de 2 meses, os suspiros de cansaço, os pedidos fofos de ajuda, tudo apareceu na minha cabeça sob uma nova luz. Não foi acidente, foi um golpe planejado. Peguei meu celular e já ia discar o número do Felipe, mas Isadora segurou minha mão suavemente. Ela me olhou com uma voz baixa, mas muito firme. Não liga para eles. Agora, se ligarmos no calor do momento, eles vão negar. Vão dizer que foi erro do sistema, que eu sou mesquinha, que é um mal-entendido. Deixa eles se afundarem sozinhos. Olhei para minha esposa. Nos olhos dela não havia mais a tristeza da nora desprezada, mas a frieza de uma gerente que estava acostumada a caçar divergências numéricas até a última vírgula. Abaixei o celular devagar. Lá fora, o vento de dezembro batia nas telhas velhas. E dentro daquela casa gelada, eu entendi que a viagem de luxo da minha família tinha acabado de virar outra coisa. Não era mais férias. Era a cova que eles mesmos cavaram com a própria ganância e cara de pau. Naquela noite, quase não dormimos. A casa do interior, mesmo depois de horas de faxina, só tinha ficado menos empoeirada.
mas a sensação de vazio continuava impregnada nas paredes. Isadora estendeu lençóis novos num colchão de espuma duro, e eu deitei ao lado dela, de olhos arregalados para o teto escuro. Na minha cabeça só passava a imagem dos meus pais, do Felipe e da Sabrina sorrindo no aeroporto, contrastando com o oratório sujo, a geladeira podre e a lista de exigências escondida na gaveta. Fiquei me perguntando, afinal, aos olhos da minha família, nós éramos filhos ou apenas caixas eletrônicos com pernas? Na manhã seguinte, antes mesmo de clarear, eu já estava de pé, ajudando o eletricista a religar a bomba de água. Isadora limpava cuidadosamente cada peça do oratório, trocava a água dos vasos e tirava as teias de aranha do teto. Ela não deu um pio de reclamação, apenas me olhava de vez em quando, como quem diz que a tempestade ainda não tinha passado. E de fato, assim que lavei as mãos, meu celular tocou. Era o tio-avô Valdir, o patriarca da família. Corri para enxugar a mão e atendi. Bom dia, tio, a bênção. A voz grossa dele ressoou. Cassiano, já estão no interior, né? Tô ligando para confirmar. Dia 24, a ceia fica por conta de vocês. Seu pai me disse que você, como primogênito, ia bancar o churrasco e a janta de Natal da parentada para fazer bonito. Fiquei paralisado. Oi? Bancar para quantas pessoas, tio? Meu pai não me falou nada. Tio Valdir pareceu surpreso. Ué, o Osvaldo não te falou? Ele disse que a sua loja tá faturando muito e você queria dar uma festa de fim de ano chique para honrar o nome da família. Já chamei as famílias todas, umas 100 pessoas no mínimo, senão fica feio. Eu ouvi 100 pessoas e minha garganta secou. 100 pessoas no interior não significa só comprar uns frangos e farofa. É carne de primeira, pernil, cerveja para todo mundo, bebida quente, contratar gente para assar, para limpar. Antes que eu pudesse responder, o tio continuou. Seu pai disse também que na mesa principal dos mais velhos tem que ter uísque importado. Nossa, família tem status. Não pode ser qualquer coisa. Vê se faz tudo direito para não acharem que você é pão duro. Tentei manter a educação. Certo, tio? Vou falar com meu pai sobre os detalhes e depois aviso o senhor. Assim que desliguei, antes de eu conseguir contar para a Isadora, o telefone tocou de novo. Era a tia, Marta, que atendeu já dando risada. Cassiano, meu sobrinho rico, tô ligando só para lembrar da sua contribuição para a reforma da capelinha da família. Seu pai disse que você e a Isadora iam doar de coração. Já anotei o nome de vocês na lista dos benfeitores. Me faz o Pix logo para eu passar para o pessoal da paróquia. Franze a testa. Pix de quanto, tia? Ué, seu pai não falou? 5.000 reais. Com seu padrão de vida, essa mixaria é só para não fazer desfeita. A capelinha não é. Reformada há anos. Fiquei mudo, mas não parou por aí. Menos de 10 minutos depois, o tio Vicente me ligou para perguntar quando eu ia transferir os 5.000 reais para o caixa da confraternização do clube da família, que meu pai havia prometido em meu nome na frente de todos os tios. A cada ligação, uma peça do quebra-cabeça caía no meu colo, e todas tinham o mesmo desenho. Meu pai estava usando o meu nome e o dinheiro da minha esposa para fazer promessas a Deus e ao mundo. Isadora estava parada na porta da cozinha, quieta, ouvindo tudo. Ela não interrompeu nem me atiçou. Quando o celular finalmente parou de tocar, ela pegou o dela e me mostrou. Eu gravei a ligação do seu tio Valdir usando aquele aplicativo. Nome da pessoa, valor, o que o seu pai prometeu. Já anotei tudo no bloco de notas. Olhei para minha esposa com um misto de gratidão e culpa. Isa, me desculpa, eu juro que não sabia que o meu pai seria capaz de chegar a esse ponto. Ela balançou a cabeça com a voz baixa, mas nítida. Cassiano, não é só sobre limpar a casa mais.
Eles estão usando o nosso crédito, o nosso nome e a nossa grana para pagar de ricos. Se a gente não agir de forma inteligente, depois do Natal, quem vai ter a fama de mentiroso e caloteiro é você. E a nora sovina serei eu. Aquilo foi como um soco no estômago. Sim, meu pai prometeu, minha mãe ostentou. Felipe estava de longe pondo lenha na fogueira. Mas se não pagássemos, a família inteira iria apontar o dedo na nossa cara. Foi uma teia tecida de forma magistral. Perto da hora do almoço, a tela do meu celular acendeu com uma chamada de vídeo da minha mãe. Olhei para a tela por uns segundos e atendi. Imediatamente, música animada, barulho de gente rindo e o som das ondas invadiram o áudio. Minha mãe estava sentada debaixo de um guarda-sol branco na beira da piscina do resort, com uma bebida colorida na mão, óculos de sol chiques, a cara mais feliz do mundo. Ela não perguntou como foi a nossa noite, se a casa estava limpa ou se tínhamos comida. A primeira coisa que disse foi: "Filho, hoje à tarde vai lá no açougue da cidade e já encomenda o pernil e uns 30 quilos de contrafilé para o Natal, viu? E vê se encomenda uns barris de chopp. Vai vir muita gente. O dinheiro você pega da conta da Isadora primeiro, depois a gente vê como faz." Olhei para o rosto, ela na tela, e perguntei devagar: "Mãe, onde a senhora está?" Ela deu uma travadinha de leve, mas respondeu na maior cara de pau: "Nós viemos descansar uns dias num hotel. Trabalhamos a vida inteira por vocês. Aproveitar um pouco não é pecado. Vocês, como filhos, estão fazendo o dever de vocês cuidando das coisas do Natal." Antes que eu abrisse a boca, o Felipe apareceu no vídeo. Atrás dele, Sabrina estava deitada numa espreguiçadeira, segurando uma água de coco. Ele deu um sorriso cínico. "Vocês têm grana de sobra. Pagar a festa não vai. Matar ninguém. Não estraga a folga dos nossos pais, não. Além do mais, a Isadora é tão eficiente, isso para ela não é nada." Apertei o celular com tanta força que os nós dos dedos branquearam. Mas foi nessa hora que a Isadora chegou perto de mim, colocou a mão no meu ombro e olhou direto para a câmera. Ela deu um sorriso super educado e leve. "Tá bom, podem curtir a viagem de vocês à vontade. Deixa que da nossa casa eu cuido." Minha mãe pareceu satisfeita. Felipe deu um sorriso vitorioso. Mas eu, que estava do lado da Isadora, ouvi o tom da voz dela e senti um frio na espinha. Eu sabia que a minha esposa não disse aquilo por submissão. Ela falou como um jogador de xadrez que já visualizou todas as peças no tabuleiro, esperando apenas a hora exata de dar o xeque-mate. Quando a chamada terminou, fiquei parado no meio da sala velha, segurando o telefone, queimando por dentro. A frase do Felipe não saía da minha cabeça. "Vocês têm grana de sobra. Pagar a festa não vai matar ninguém." Então, para ele, o nosso dinheiro não era fruto do nosso suor e madrugada sem dormir. Era um caixa eletrônico disponível para qualquer um da família sacar quando quisesse. Olhei para a Isadora. Ela estava recolhendo uns papéis velhos que caíram do armário com uma tranquilidade absurda. Foi essa calma dela que me fez engasgar de tanta raiva. Dei um passo em direção a ela, não escondendo a irritação. "Isa, eu vou ligar de novo para os meus pais agora mesmo. Não vou deixar eles fazerem isso. Obrigam a gente a limpar poeira, obrigam a bancar a festa inteira de 100 pessoas e ainda usam o cartão da sua empresa para ficar de pernas pro ar na praia. Isso já passou de todos os limites." Isadora levantou os olhos. O olhar dela não me recriminava, mas era de uma severidade tremenda. "Ligar? Agora para quê? Para sua mãe começar a chorar, seu pai te chamar de filho ingrato e o Felipe jogar a culpa em mim, dizendo que eu te botei contra eles? No final da história, o crime deles vai virar apenas um mal-entendido e nós vamos sair como os desrespeitosos." Fiquei sem palavras. Ela estava certa. Se eu brigasse,
No calor do momento, eles iriam manipular a situação com lágrimas e autoridade de pais. Isadora largou o pano que segurava e puxou uma cadeira, sentando de frente para mim. A casa estava um silêncio só, a não ser pelo barulho do vento nas frestas da janela e o som da bomba de água lá fora trabalhando. Cassiano, ela disse com calma, se você quer lidar com pessoas que usam o papo de respeito à família como armadura, você não pode brigar com emoção. Você tem que deixar os papéis e a realidade falarem. Aquilo abriu a minha mente. Anos a fio, eu cedia para manter a paz. Mas ceder sem impor limites só os fez passarem por cima de mim. Concordei com a cabeça e engoli a raiva. E o que a gente faz? Agora, Isadora abriu o notebook, roteou a internet do celular e ligou para a Dona Lúcia, a diretora financeira geral da empresa dela. A voz da Isadora mudou instantaneamente, virou a gerente firme, objetiva, sem desperdiçar uma sílaba. Dona Lúcia, preciso que você puxe todo o extrato de reservas, passagens aéreas e pacotes de viagem lançados na nossa conta corporativa de parceiros nos últimos 7 dias. Especificamente sob o nome de hóspede Osvaldo de Almeida. Gera o PDF e me manda no WhatsApp agora. 20 minutos depois, as faturas começaram a chegar em arquivo. Eu sentei ao lado da Isadora e senti meu estômago embrulhar lendo os números. Não eram apenas os 35 mil do pacote do resort. Havia faturas de upgrade para quarto, com vista para o mar, rodízio premium de frutos do mar, pacote de spa e massagens para 4 adultos, transfer em carro blindado do aeroporto, passeios de lancha privativos e até um calção cobrado por consumo de frigobar. Total provisório, mais de 45 mil reais. Bati com a mão na mesa, com força. Eles estão loucos, 45 mil reais, e eles acham que é só empurrar para o seu cartão. E tá tudo certo. Isadora não respondeu na hora. Ela desceu a barra do PDF até a confirmação do cartão e disse friamente, se a auditoria da empresa detectasse isso antes de eu reportar, eu seria indiciada por fraude, apropriação indébita do cartão corporativo. Cassiano, não é só dinheiro. Eles brincaram com meu nome na polícia. Ao ouvir aquilo, minha raiva se transformou em vergonha profunda. Por causa da minha família, minha esposa quase foi arrastada para um processo criminal. Coloquei a mão no ombro dela e a minha voz saiu rouca. Me perdoa. Dessa vez, eu não vou deixar você lutar sozinha. Isadora olhou para mim, suavizando os olhos. Você não tem que pedir desculpas por eles. Eu só quero que você fique do lado certo da história. Imediatamente, Isadora ligou de volta para Dona Lúcia, exigindo o bloqueio total do cartão corporativo atrelado àquela reserva e pedindo que um e-mail oficial de notificação fosse enviado ao resort. Daquele instante em diante, qualquer água de coco ou passeio de barco que meus pais e meu irmão inventassem teria que sair do bolso deles. Ouvir a Isadora tomar cada uma daquelas ações me fez sentir orgulho e tristeza. Ela não berrou, não xingou. Usou o sistema do qual ela era gerente para trancar a torneira do dinheiro que eles estavam roubando. Enquanto isso, liguei para o tio-avô Valdir. Tentei manter o tom respeitoso. Tio, dia 23, estarei no salão da família. Sobre as promessas que meu pai fez, eu levarei todos os documentos e quero expor tudo. Só peço que o senhor e os tios estejam lá para ouvir as duas versões. Tio Valdir deu uma tossida seca, surpreso. Tá bom, filho. Vamos conversar feito gente grande. Não vai causar barraco de Natal, hein? Eu respondi. Tio, eu quero manter a paz. Mas a paz tem que ser baseada na verdade. No fim da tarde, enquanto esvaziávamos um velho armário de madeira num dos quartos dos fundos, eu encontrei um saco plástico preto escondido debaixo de umas mantas mofadas.
Achei que eram escrituras antigas, mas quando abri, meu sangue gelou. Eram várias notas promissórias e recibos de uma loja de materiais de construção, somando mais de 80 mil reais. O que me deixou tonto foi que na linha do fiador, avalista, estava escrito meu nome, Cassiano de Almeida. E, embaixo, havia uma assinatura muito parecida com a minha. Fiquei encarando aquela tinta azul e meu coração começou a bater descompassado. Eu nunca tinha assinado aquilo. Eu nem sabia da existência dessa dívida. E o meu nome estava ali como uma corda amarrada no meu pescoço. Isadora pegou os papéis, seu rosto ficou branco, mas ela continuou terrivelmente calma. Cassiano, isso não é mais questão de ego familiar ou ceia de Natal. Isso é falsificação de assinatura. Se o cobrador vier aqui, é você que vai ser processado. Sentei pesadamente na beirada da cama velha. Sentia dor, humilhação e descrença. Quem, além do meu pai, teria os meus dados completos para forjar um documento daqueles? Lembrei da voz dele dizendo, se o filho mais velho não cuidar disso, quem vai cuidar? Então era isso que ele queria dizer. Não era limpar a casa, não era organizar o churrasco, era assumir as dívidas estratosféricas que ele fez nas minhas costas. Olhei para a Isadora. Isa, eu não sei o que fazer. Ela sentou ao meu lado e segurou a minha mão. A mão dela estava fria da água da faxina, mas o aperto era forte. A gente vai resolver um problema por vez, sem escândalos, sem xingamentos, sem falsas acusações. Mas, de agora em diante, quem cometeu o crime vai ter que pagar. Dessa vez, eu não vou só proteger a nossa conta, vou proteger a sua liberdade. Lá fora, a noite caiu pesada no interior. A casa velha tinha sido varrida e o oratório da família estava limpo. Mas debaixo do teto daquela família tradicional, eu acabava de enxergar uma realidade asquerosa. A viagem paradisíaca na praia da minha família estava com os dias contados. Não porque fôssemos ruins, mas porque eles mesmos armaram a própria guilhotina. Na manhã do dia 16, enquanto uma névoa fina ainda cobria o quintal da casa no interior, já estávamos de pé. A bomba d'água consertada funcionava, mas a água saía barrenta, demorando para decantar. Isadora lavava os pratos da cristaleira e eu tirava teias de aranha do teto. Estávamos cansados, mas o sentimento de resignação havia sumido. Todos os recibos, fotos, notas promissórias e áudios já estavam salvos em uma pasta criptografada no notebook de Isadora. Por volta das 8 da manhã, o WhatsApp apitou sem parar. Minha mãe, claro, ela postou um vídeo no grupo da família. O cenário era a piscina infinita do resort. Ela estava com um vestido florido estampado, chapéu de abas largas, segurando um drink de laranja, com o mar cristalino ao fundo. Ela falava bem alto no vídeo, para todo mundo ouvir. Ficar velho e ter um filho bem-sucedido e uma nora maravilhosa é a melhor coisa do mundo. Trabalhei a vida toda e hoje é dia de desfrutar como uma rainha, meninas. Assisti aquilo com gosto de bilis na boca. A bênção da qual ela se vangloriava era essa casa mofada que estávamos limpando por eles, as cobranças dos tios ligando e o uso de um cartão corporativo de forma fraudulenta. Isadora apenas lançou um olhar para a tela e voltou para o seu notebook. Ligou para a Dona Lúcia, a diretora financeira. Dona Lúcia, a partir de agora, bloqueio total e definitivo de autorização de crédito no código corporativo da reserva em nome de Osvaldo de Almeida. Envie o documento oficial para o hotel agora. Tudo o que consumirem além do pacote fechado, cobrar direto do bolso deles no balcão. Do outro lado, Dona Lúcia estava tensa. Isadora, isso é sério. Se essa conta cair na minha mesa como gasto indevido, o compliance da empresa vai te chamar para interrogatório.
Isadora respondeu, inabalável. Eu sei, por isso estou agindo rápido. Tudo que for indevido, anule o lançamento contábil. Eu vou redigir a minha justificativa formal ainda hoje. Ouvir a minha esposa conduzir tudo dentro da lei, mantendo a postura fria, me deixava irritado com a minha própria família por ter feito ela passar por isso. Perto da hora do almoço, o celular da Isadora tocou de um número desconhecido de Alagoas. Ela colocou no viva voz. Era uma voz educada de recepcionista. Olá, senhora Isadora. Aqui é da recepção do resort. Recebemos o aviso do bloqueio do cartão corporativo. O grupo do Sr. Osvaldo acabou de pedir reservas para o spa, jantar privativo de frutos do mar e passeios de buggy de luxo. Dá um extra de R$12.000. O hotel deve exigir o pagamento no balcão deles, correto? Isadora olhou para mim e respondeu calmamente, correto. A empresa não cobrirá mais nenhum centavo de custos adicionais. Podem cobrar o hóspede e, se recusarem, apliquem as regras de cancelamento de serviço do hotel. A recepcionista hesitou. Entendi. É que os hóspedes estão aqui na recepção e ficaram bem exaltados. Por isso precisamos da confirmação da titular do cartão. Minha cabeça imediatamente projetou a cena. Meu pai vermelho de raiva, berrando com a recepcionista no lobby do Hotel de Luxo. Não deu 5 minutos e o meu celular tocou. Era o Felipe. A voz dele era puro ódio. Que palhaçada é essa, Cassiano? Você quer fazer os nossos pais passarem vergonha na frente do resort inteiro. A moça aqui disse que o cartão corporativo da Isadora não passa mais nada. Você mandou bloquear, né? Olhei para a Isadora e respondi pausadamente. Eu não bloqueei o dinheiro de ninguém. Eu bloqueei o uso criminoso do cartão de uma empresa. Quem está viajando paga a própria conta. Felipe riu debochado. Você tá cheio de discurso bonito, hein? Eles estão de férias. Qual o problema? Você é podre de rico, tem loja própria, vai chorar por causa de 12.000zinhos e humilhar os coroas? Minha raiva explodiu, mas eu disse com frieza. Obrigação de filho não inclui roubar o fundo financeiro do trabalho da esposa. Se você acha 12.000 tão pouco, passa o seu cartão de crédito. A linha virou um caos. Ouvi minha mãe arrancar o celular da mão dele e gritar. Você está sendo manipulado por essa mulher. Desde que você casou, mudou da água para o vinho. Ela quer destruir a nossa família, quer fazer a gente passar vergonha no Nordeste inteiro. Antes de eu retrucar, Isadora colocou a mão sobre a minha, chegou perto do microfone e disse com uma calma de dar medo. Dona Carmen, fique tranquila. Eu ainda não fiz nada para a senhora passar vergonha. A vergonha de verdade é a nota fiscal que eu tenho aqui na minha mão. O silêncio do outro lado foi instantâneo. Durou uns 3 segundos, mas foi o suficiente para saber que o golpe tinha acertado na ferida. Eles sacaram que não éramos mais idiotas de estimação deles. Meu pai pegou o telefone. A voz grave e autoritária dele tentou intimidar. Cassiano, manda sua esposa desbloquear essa porcaria de cartão agora. Eu não vou ficar discutindo com menininha de recepção. Eu sou o seu pai. Respirei fundo. Eu sei que o senhor é meu pai, mas também sei que cartão de empresa não é cartão de mesada de parente. Se o senhor quiser continuar esbanjando, paga. Se não tem dinheiro, cancele. Meu pai rosnou. Você está brincando com fogo. Quando eu voltar para o interior, nós vamos ter uma conversa muito séria. Eu respondi, pode apostar, pai. Eu estou aguardando ansiosamente essa conversa. E ele desligou na minha cara. O bip do celular ecoou na cozinha. Isadora abaixou a tela do notebook. Os olhos dela estavam vermelhos, não de fraqueza, mas do desgaste de ser destratada por tanto tempo. Abracei os ombros dela. Isa, eu não vou deixar você ser saco de pancadas deles de novo. Ela fez que sim com a cabeça. Eu não preciso que eles tenham medo de mim, Cassiano. Eu só preciso que eles entendam
que o que não é deles, eles não tocam. Naquela tarde, a tão cobiçada viagem em família ao Nordeste virou um inferno financeiro travado no balcão de um hotel. Mas isso era só o ensaio para a tragédia que eles mesmos armaram. Achei que depois do bloqueio, todo mundo fosse enfiar o rabo entre as pernas e parar. Mas eu subestimei a cara de pau dessa gente. Ao entardecer, o celular da Isadora começou a vibrar. Era a Sabrina. Isadora olhou para o nome piscando. Não, atendeu e deixou tocar até cair. 1 minuto depois, o WhatsApp começou a apitar sem parar. Isa, por favor, não faz esse escândalo todo. Eu só peguei o acesso do cartão corporativo emprestado para fazer um agradinho para os seus sogros. Vocês são ricos, iam pagar a viagem mesmo. Tá deixando o clima péssimo aqui na família. Isadora leu, deu um sorriso sarcástico de canto de boca e o olhar gelou. Me mostrou a tela e digitou lentamente de volta. Pegou emprestado? Ou você roubou a senha enquanto eu fui na cozinha te pegar um copo de água? A conversa ficou muda por vários minutos. Dava para imaginar a Sabrina suando frio num quarto de luxo com ar-condicionado, sem acreditar que Isadora lembrava do exato momento. Em seguida, ela respondeu com o velho truque da vítima. Você tá me ofendendo. Eu tô grávida, tô sensível, não fica me encurralando. Eu só quis dar uma alegria para a família. Não precisava me acusar de ser ladra. Ler a palavra ladra escrita por ela mesma me fez rir de raiva. Quem deve sempre se denuncia. Isadora não perdeu tempo. Pegou a tela com o relatório de login, de acesso enviado pelo TI da empresa. Nele estava escrito a hora exata da invasão, o IP, o nome do dispositivo que acessou a conta. Ela tirou um print e mandou direto para Sabrina. Isso aqui é o relatório de login de TI da minha empresa. A hora da invasão bate exatamente com o horário em que você estava no meu notebook pedindo para ver fotos. O aparelho também era o meu. Se você chama isso de pegar emprestado, me explica como você pegou se eu nunca te falei a senha. Sabrina parou de digitar na hora. 10 minutos depois, meu celular tocou. Era minha mãe. Assim que atendi, os berros perfuraram meus tímpanos. Cassiano, a sua mulher é um demônio. Ela fez a Sabrina passar mal de tanto chorar com ameaças de advogados. A menina tá grávida. Se ela perder esse bebê, a culpa é de vocês dois. Olhei para a Isadora. Ela estava com as mãos sujas de poeira da porta que a gente acabou de limpar. Uma raiva desceu engolindo meu peito. Minha mulher era quase demitida. Estava num fim de mundo limpando o oratório. E para minha mãe, a coitada chorosa, era a criminosa da nora caçula. Falei com a minha mãe, com uma firmeza que nunca tive antes. Mãe, quem usou o cartão da empresa de forma ilegal cometeu crime. Se fosse qualquer outra pessoa na rua, já estaria sendo indiciado pela polícia. A senhora vai defender a grávida criminosa e ignorar a Isadora? Se a auditoria pegasse isso, a Isadora estaria na rua e respondendo processo. A senhora acha que ser grávida dá imunidade para fraude? Minha mãe ficou sem palavras por uns segundos, mas logo rebateu com a ignorância típica. Que crime e processo o quê? Dinheiro entre família, a gente se acerta. Sua mulher que é uma prepotente e quer humilhar os pais do marido. Respondi, devagar. Justamente por ser família, que a gente não devia se dar o direito de dar golpes nos outros. Se a senhora está com tanta peninha dela, a senhora paga a fatura então. Felipe arrancou o celular da mão da mãe e gritou no fundo. Você tá com medinho da sua mulherzinha a ponto de ofender a minha esposa? A Isadora é diretora dessa bosta. Tem muito mais de onde saiu esses 40 mil. Pão duro do caralho. Aquilo foi a gota d'água. Respondi cuspindo as palavras. Felipe, se preocupa com a sua esposa falsária. Mulher grávida de verdade não usa barriga como escudo para roubar os outros.
Se você acha que 40 mil é mixaria, faz o Pix para a conta da Isadora agora, seu otário. Houve uma confusão de gritos e choros no fundo da linha. Isadora pegou meu celular da minha mão e falou com voz plácida: Sabrina, sei que você está ouvindo. Vou te dar uma chance. Você vai assinar uma confissão de dívida, admitindo que furtou o acesso e usou a verba da viagem e se comprometendo a pagar. Se você não assinar, quem vai te ligar amanhã não sou eu. É o departamento jurídico da minha empresa com a polícia na sua porta. A chamada foi desligada no meio de um grito histérico da Sabrina. Mas a loucura ainda não tinha acabado. Uma hora depois, Dona Lúcia, a diretora financeira, me ligou pelo viva voz da Isadora. Ela soava nervosa. Isadora, eu estava cruzando os dados da conta de estorno. Antes de irem para o Nordeste, fizeram compras de 4 bolsas de grife de luxo e maquiagens importadas pelo site, usando os créditos de reembolso da empresa. Deu mais 10 mil reais. O endereço de entrega está no nome da Sabrina. Eu me levantei num salto. Mais 10 mil? Isadora fechou os olhos, respirou fundo e pediu: Dona Lúcia, trave os comprovantes todos e não deixe passar pela auditoria sem o meu parecer. Preciso das faturas emitidas e notas das bolsas no nome dela. Olhei para minha esposa. A expressão de exaustão no rosto dela era de cortar o coração. Sabrina não só armou uma viagem nas nossas costas, como usou o nosso dinheiro para comprar bolsas de luxo. A carinha de grávida sensível era a cobertura de um bolo recheado de malandragem. Naquela noite, Isadora não ligou para xingar ninguém nem postou nada expondo eles no grupo da família. Ela apenas arrumou as pastas no computador, anotou os horários, os protocolos, meticulosamente. Eu perguntei: você não vai jogar tudo na cara deles no grupo do WhatsApp? Ela negou com a cabeça. Falar muito agora dá brecha para eles arrumarem desculpas. Eu bato com a prova na hora e no lugar certos. Fiquei admirando aquela mulher, entendendo que, de trouxa, ela não tinha nada. Ela estava juntando o arsenal inteiro para soltar a bomba. Na tarde do dia 18, o sol resolveu aparecer no interior, mas o vento gelado ainda batia nas telhas velhas. Depois de muita faxina, a sala principal estava decente. Eu estava no alto de uma escada, ajeitando um quadro antigo da família na parede. Isadora limpava os castiçais de bronze do oratório. De repente, o barulho de um motor a diesel alto ecoou pela estradinha de terra. Uma caminhonete Hilux parou cantando pneu na frente da nossa porteira. 3 homens desconhecidos desceram. O do meio aparentava uns 50 anos, atarracado, queimado, de sol, jaqueta de couro e uma pasta velha na mão. Os outros 2 eram mais jovens, parados atrás com cara de quem ia cobrar pedágio. O mais velho me olhou de cima a baixo. Você é o Cassiano, filho do Osvaldo? Assenti com a cabeça. Sou sim. O senhor quem é? O homem soltou um suspiro pesado. Sou o Walter, dono do depósito de material de construção Valteirão, lá do centro. Vim falar sobre a dívida do seu pai. Ouvir dívida me fez arrepiar até a nuca. Isadora saiu de dentro de casa e se colocou ao meu lado, sem dizer nada. Seu Walter abriu a pasta e jogou um bolo de papéis em cima do murinho de cimento. Seu Osvaldo tá me devendo mais de 80 mil reais de tijolo, cimento, ferragem e acabamento. Tudo material que ele comprou para reformar a capelinha lá no salão do clube da família e construir o muro novo. Ele jurou que esse ano o filho primogênito dele, que é rico em São Paulo, vinha resolver isso antes do Natal. Fiquei esperando e ele nem deu sinal de vida. Então vim bater na porta. Tentei me segurar. Seu Walter, eu juro que o meu pai nunca mencionou nada disso para mim. O senhor me deixa ver esses contratos? Walter cruzou os braços, meio bolado, mas me deu o papel. Eu li e minhas pernas quase cederam. Valores materiais,
tudo ali. Mas o que me destruiu por dentro foi o rodapé da página. Fiador solidário, Cassiano de Almeida. E logo abaixo, uma assinatura que parecia muito a minha. Fiquei olhando para aquilo tanto tempo que as pontas dos meus dedos ficaram frias. O traçado no final era parecido com o meu, mas a curva do C do Cassiano estava dura demais na vertical, sendo que eu costumo fazer deitado para a direita. A Isadora tirou o celular, bateu foto das páginas e, em seguida, puxou no celular o PDF do meu financiamento bancário do nosso carro com a minha assinatura oficial. Ela não discutiu. Ela mostrou o celular para o seu Walter. Senhor Walter, repare na curvatura e inclinação. Essa assinatura não é do meu marido. Seu Walter puxou os óculos e olhou de perto. A cara dele mudou de raiva para uma preocupação legítima. Eu falei, olhando nos olhos dele, seu Walter, eu vou ser muito franco. Isso aqui é falsificação. Eu nunca autorizei empréstimo nenhum para o meu pai. Posso pedir perícia caligráfica se precisar. O clima pesou na mesma hora. Dona Zélia, a vizinha fofoqueira, estava lá, pendurada na cerca, ouvindo tudo. E não perdeu tempo de soltar seu veneno. Nossa, mas o seu Osvaldo se gabou para a cidade inteira que o filho rico ia quitar as dívidas para ele pagar de machão no Natal. Eu não a condenei. Afinal, a fofoca dela foi o espelho de como meu próprio pai estava usando o orgulho como desculpa para estragar o meu nome. Saquei o celular e fiz uma chamada de vídeo de WhatsApp direto para o meu pai, na cara do seu Walter. Chamou várias vezes. Quando atendeu, a imagem que apareceu foi meu pai na sacada do resort, com óculos escuros e uma toalha no pescoço. Assim que me viu, fez cara de aborrecimento. E foi de novo, Cassiano. Tô descansando para que essa encheção de saco. Eu virei a câmera e apontei para o rosto do seu Walter e a papelada na mureta. Pai, o seu Walter do depósito de construção tá aqui na porta. Ele me mostrou uma dívida de R$80 mil com uma assinatura minha como fiador. Que história é essa? A cara do meu pai murchou por 3 segundos, mas ele rapidamente inflou o peito para soltar seu autoritarismo. Ah, isso aí. O material foi para reformar a capela e o clube da nossa família. É dever do filho primogênito honrar isso. Você paga ele agora para não sujar o nosso nome na praça. Ouviu bem? Meu coração bateu como um tambor de guerra. Eu vou te fazer uma pergunta, e seja claro. Quando foi que o senhor assinou o meu nome nessa confissão de dívida? O outro lado da linha calou. Foi um silêncio absoluto que durou alguns segundos, mas que foi longo o suficiente para que o seu Walter, os caras e a vizinha entendessem de quem era a culpa. De repente, a voz autoritária e encurralada do meu pai estourou pelo alto-falante. Eu sou seu pai, caralho. Se eu assinei o seu nome, o que é que tem? Sem mim você não seria porra nenhuma nessa vida. Você estaria morto. Aquele grito foi como uma bomba detonada no quintal. Isadora estava lá com o celular gravando tudo num aplicativo de áudio escondido. Seu Walter esbugalhou os olhos. Dona Zélia colocou as mãos na boca de espanto. E eu só senti uma dor misturada com humilhação profunda. Meu próprio pai me vendo como uma mercadoria que podia ser penhorada pela arrogância dele. Seu Walter pigarreou, abaixou um pouco o tom de voz, mas manteve a postura profissional. Cassiano, se a assinatura é falsa, eu fui enganado pelo seu pai. Mas a dívida existe e o material foi entregue na propriedade de vocês. Seu pai vai ter que resolver comigo. Assenti. Eu entendo a sua parte, seu Walter. Eu não estou fugindo, mas não vou pagar algo que não assinei. No dia 23, haverá reunião de Natal de toda a família no clube paroquial. Eu convido o senhor a comparecer com toda a documentação. Assim, nós vemos o que o seu Osvaldo vai falar na frente do patriarca tio Valdir. Walter guardou os papéis na pasta com força.
Trato feito. Quero ver se ele é machão na frente de todo mundo. E a caminhonete foi embora, levantando poeira vermelha. Parei no portão em choque. Isadora chegou perto e pegou na minha mão fria. Isa, eu nunca imaginei que meu pai fosse um criminoso. A voz me faltou. Ela me abraçou. A gente não vai mais lutar contra o orgulho deles, Cassiano. Nós vamos ter que desmascarar a verdade para que eles nunca mais usem a palavra família como arma contra você. Imaginávamos que, após a saída do seu Walter, meus pais iriam ligar para si, explicar ou ver o tamanho do problema. Não. Eles acionaram a tática covarde, botaram a parentada para encher o nosso saco. À tarde, não faltou ligação do tio Valdir, da tia Marta, de primos que nem conheço direito, todos me cobrando a honra do meu pai. Tia Marta deixou um áudio venenoso, choramingando. Cassiano, que papelão. Seu pai só tá reformando o que é de todos nós. Se vira e paga isso em silêncio. Por acaso, tá deixando a mulherzinha ditar a regra da sua família. Agora, aquilo doía demais. Eles queriam que eu me afundasse numa dívida que não fiz só porque ele é meu pai. E quem protestava era taxado de vilão sem o coração. O irmão Felipe postou um textão no Facebook. Pessoas perdem o caráter pelo dinheiro e cospem no prato que comeram, esfaqueando a família pelas costas e negando as origens. Triste ver meus pais sofrendo. Não dei moral. Se eu respondesse a loucos, me nivelava a eles. À noite, a Isadora preparou todos os dossiês, comprovantes de fraude do cartão corporativo, nota fiscal das bolsas da grife da Sabrina, logs de acesso, fotos das falsificações da loja de construção e salvou o áudio do pai, gritando em 3 lugares diferentes: pendrive, nuvem, celular. À noite, meu pai ligou. O tom era gélido. Cassiano, você quer ir até que ponto com isso? Você sabe que eu sou seu pai. Eu disse calmo. Eu quero que o senhor assuma o que o senhor fez. Assumiu dívida e cometeu fraude. Pague. Meu pai riu amarelo. Você quer me humilhar? Saiba de uma coisa. Se você for pro salão do clube no dia 23, eu não sou mais seu pai. Pode considerar que eu morri para você. Aquelas palavras cortaram meu coração de filho em 1000 pedaços. Mas, antes que eu pudesse piscar, ele encerrou dizendo algo que me assustou. E você acha que é só aquele documento de material de construção que você assinou? Ele bateu o telefone. Isadora percebeu meu desespero e fomos revirar o resto da gaveta do cômodo dos fundos, de onde saíram os papéis iniciais. Ela encontrou, no fundo, amassada numa caixa de sapato, uma declaração de promessa de pagamento de um jazigo perpétuo para toda a família no cemitério de alto padrão da região. Valor da brincadeira, R$60 mil. O pagador oficial no contrato, Cassiano de Almeida. Mais uma vez, falsificado. Ali, no quintal escuro de dezembro, senti o desespero de um filho cuja moral fora arrastada na lama. Ele ia enterrar o nome da família usando o meu próprio enterro financeiro. Isadora bateu com força o dedo no papel. Dia 23, nós vamos rasgar essa máscara. Para eles e para a família toda. Ou eles caem na real, ou afundamos com eles. O dia 23 amanheceu nublado. O salão paroquial e clube da família estava lotado. As cadeiras de plástico dispostas e a parentada toda estava vestida como se fosse um julgamento informal, com olhares atravessados para mim e para Isadora. Meus pais e o Felipe haviam voltado de Maragogi na noite passada, com um bronzeado de quem estourou R$40 mil do bolso alheio. Meu pai estava na cabeceira de uma mesa comprida, jaqueta chique, braços cruzados, de cabeça erguida. Minha mãe estava com batom forte, com cara de pobre de mim. Assim que entrei com Isadora, ela começou a berrar teatralmente. Meu Deus, eu não mereço isso. Trabalhei igual jumenta para criar filho para a esposa dele botar coleira e fazer a gente passar humilhação em pleno Natal. Murmúrios pipocaram. Nora,
nojenta, filho submisso. Felipe e Sabrina se escoravam no canto, com ela alisando a barriga de grávida e fingindo exaustão. O patriarca tio Valdir bateu a mão na mesa. Silêncio. Cassiano, seu pai tá decepcionado. Pede perdão de joelhos pro Osvaldo e ajeita o prejuízo da família ou sai daqui renegado. Eu não recuei 1 milímetro. Parei em pé de frente para eles. Tio Valdir, eu não vim me ajoelhar, eu vim mostrar os documentos. Isadora puxou da bolsa um catatal de pastas. Falou forte e alto para todos escutarem. Tio Valdir, tios, primos. Esta é a fatura do resort em Maragogi. 35 mil do pacote. Mais 10 mil de bolsas de luxo da internet. Foi roubado do cartão corporativo da minha empresa, que invadiram no meu computador. Entregou as notas para os tios lerem. O choque foi generalizado. Um primo apontou para a fatura. Mas, Dona Carmen, tá escrito aqui no cartão de uma distribuidora de Mida. Sabrina entrou em pânico e gritou, chorando. É mentira da Isadora. Ela tá forjando. Eu só quis agradar meus sogros. Ela tá usando de crueldade contra uma grávida. Isadora tirou do bolso o parecer do advogado de compliance da empresa e leu alto. Sabrina, seu IP e as provas estão lá. Você fez fraude fiscal. Assine a confissão de dívida agora de que vai devolver tudo parcelado em 18 vezes. Se você der um pio, a viatura da polícia tá a um telefonema da minha diretora. Sabrina fechou a boca tão rápido que até se engasgou. Felipe bufou. Cê acha que isso é? E foi interrompido porque o seu Walter, da loja de materiais, entrou pela porta pesada do salão de madeira. Quando Walter chegou no meio do clube, com os papéis do meu pai na mão, a postura do seu Osvaldo se esfarelou. Joguei as falsificações do jazigo e da reforma na mesa de centro. O senhor forjou meu nome em mais de 140 mil reais de dívida total para reformar esse clube e comprar túmulo para pagar de poderoso para a cidade inteira. O tio Valdir e o tio Vicente puxaram os papéis, viram a assinatura esdrúxula. Osvaldo, você falsificou a assinatura do próprio filho. Meu pai, tomado pelo nervosismo, gritou como no áudio. Tudo que eu fiz foi pro bem do nome dessa família de merda. Alguém tinha que bancar e eu não tenho a fortuna do Cassiano. Eu tenho direito. Na mesma hora, a Isadora deu play na caixa de som Bluetooth que trouxemos e o áudio da gravação do WhatsApp soou cristalino. A voz dele mesmo dizendo, se eu assinei o seu nome, o que é que tem? Sem mim você não seria porra nenhuma. A prova irrefutável estourou como granada. O tio, Vicente, revoltado, gritou com o meu pai. Você envergonhou a nossa linhagem, Osvaldo, querendo status com crime nas costas do filho e da nora. O tio Valdir interveio de imediato, pegando a caneta. Osvaldo, assine agora o contrato, admitindo que a dívida é 100% sua, desvinculando o Cassiano. Ou a gente mesmo chama a polícia civil aqui. Walter jogou o papel novo e Osvaldo, derrotado, as mãos trêmulas e o queixo tremendo, assinou. O silêncio do salão era aterrorizante. Minha mãe, que queria bancar a justiceira, botou o dedo na cara da Isadora. A culpa é sua, praga, destruiu nossa harmonia. O pai só quis manter a honra. Isadora respondeu cortante. Honra se mantém com trabalho honesto, Dona Carmen, não roubando dinheiro de quem suou para conquistar. Sabrina aproveitou o colapso e empurrou Felipe, num momento de descontrole absoluto e lágrimas verdadeiras. A culpa é do Felipe. Ele que mandou eu pegar a senha do computador da Isadora. Ele mandou eu comprar as bolsas. O escândalo recomeçou e Felipe baixou a cabeça como um covarde debaixo do olhar reprovador da parentela que minutos antes o idolatrava. Saí dali exausto.
À noite, após a derrota no clube, a minha mãe foi para o Facebook e fez um texto de vitimização descarada. Falou da nora maldita, do filho sem coração que expôs o pai num momento frágil perante os mais velhos do clube. Eu estava com raiva, mas, amparado pela Isadora, fui pragmático. Escrevi apenas um texto curto no Facebook. A quem julga as mentiras da minha mãe? Não, debato barraco na internet. O fato é que falsificaram a minha assinatura em dívidas de R$ 140 mil e fraudaram um cartão de empresa para ir para Maragogi. E, quem duvidar, segue os documentos anexados. Subi a foto da confissão assinada por Osvaldo na frente dos tios e o áudio do grito do meu pai. 15 minutos depois, o primo Beto, que gravou a briga, postou o vídeo da Sabrina jogando o Felipe aos leões sobre a ideia do roubo do cartão. A cidade inteira tomou conhecimento do teatro. Minha mãe me ligou berrando e depois chorando, histericamente, me implorando, pelo amor de Deus, para eu apagar a postagem, porque ela não conseguia nem sair na rua para ir à padaria de tanta humilhação. Eu falei seco, apague a sua primeiro e eu apago a minha. Ela deletou. Eu, em obediência, apaguei as provas. A guerra tinha acabado, mas os corpos estavam espalhados. Na véspera de Natal, noite do dia 24, a casa do interior estava limpa, mas silenciosa. Nós cancelamos o churrascão dos tios e a ceia luxuosa. A Isadora e eu fizemos apenas um jantar simples para nós dois, com arroz, farofa e um frango assado, sem falsidade. Parecia triste, mas dentro do meu peito eu me sentia mais livre e leve do que em toda a minha vida. Quando o relógio marcou 21h, meu celular tocou desesperadamente. Era Felipe, com voz de choro verdadeiro. Cassiano, pelo amor de Deus, vem para a Santa Casa de Saúde aqui do interior. O pai teve um treco, caiu no banheiro, tá com a boca torta e a pressão tá a 22. A mãe tá desesperada. Senti um pavor profundo na espinha. Apesar de toda a desonra e humilhação, ele ainda era meu pai. O homem que há 20 anos não dormiu quando eu tive pneumonia grave e me levou no colo no meio da chuva. A Isadora nem piscou. Pegou a carteira, os cartões de convênio e uma blusa de frio e falou, ríspida, mas focada. É a coisa certa a se fazer. Vamos lá. Mas você sabe dos limites. Ajude na saúde e não afrouxe com o crime deles. Saímos voando. No corredor gelado da Santa Casa, minha mãe estava sentada no chão, descabelada e pálida. Ela se atirou nos meus pés quando me viu, chorando rios. Cassiano, meu filho, me perdoe. Nós fomos horríveis, mas salve seu pai. Se ele morrer, eu não aguento. O médico de plantão informou que fora uma crise hipertensiva severa com princípio de isquemia e que ele precisava de transferência de UTI móvel com urgência, coisa que os hospitais da rede pública dali não teriam rápido. Passei meu cartão de crédito e paguei as taxas de atendimento particular. Mas antes de assinar a guia, no campo da documentação, eu deixei bem claro e escrevi a próprio punho. O filho pagante assume as despesas médicas de urgência com seus fundos exclusivos, o que não reflete acordo das outras confissões financeiras, judiciais ou cíveis da família. O médico me olhou com estranheza, mas a minha mãe, ao ver isso, calou-se num choro mudo de arrependimento profundo. Isadora, vendo minha mãe tremer de frio naquele banco, sujo de plástico, comprou uma canja de galinha da maquininha e tirou a própria blusa de lã, cobrindo minha mãe. Dona Carmen, o respeito que eu e o seu filho temos pela sua vida é maior que a covardia de vocês. Dona Carmen só conseguiu agarrar as mãos da Isadora e balbuciar perdão atrás de perdão. Achei que o inferno tivesse acabado aí, mas não.
Quando a ambulância ia fazer o traslado, eu peguei o celular do meu pai caído no banco para ver os documentos da transferência. Na tela inicial piscou uma mensagem do Felipe. Pai, se a gente vender aquele lote, 3 do jazigo grande, lá da família, na calada da noite, para aquele agiota da prefeitura, eu consigo quitar os 45 mil que a Sabrina deve para a empresa da Isadora e o senhor abafa o Walter. Resolve isso de dentro do hospital, senão eu tô ferrado. O meu sangue ferveu num nível nuclear. Esse crápula ia vender uma terra tombada da herança da família toda pelas costas de todos para salvar a própria pele. Fui até o canto, liguei pro tio Vicente. Tio, o Felipe e o pai estão armando de liquidar os lotes do fundo do clube para tampar o buraco que roubaram de nós. Tio Vicente não pensou 2 vezes. Fomos de madrugada até a lanchonete da rodoviária, perto da Santa Casa, onde Felipe estava se empanturrando de coxinha, achando que a barra estava limpa. Pegamos ele no flagra. O tio Vicente colocou o dedo na cara do Felipe. Se você abrir o bico ou for no cartório tocar no lote histórico do Valdir e meu, eu te denuncio na mesma hora para a polícia e na justiça comum. Isadora bateu na mesa da lanchonete o documento extrajudicial final com a confissão da dívida da empresa para Sabrina. Ou a Sabrina vai para a cadeia e você perde o lote da herança do seu pai, ou você engole seu orgulho de boizinho do papai. Assina aqui e arranja um emprego de operário para pagar o que devem em 18 vezes. Felipe, chorando, lágrimas de raiva misturadas com covardia, assinou e saiu cabisbaixo da lanchonete às 3 da manhã de Natal. Meu pai acordou da UTI com a boca paralisada do lado esquerdo no meio da manhã de Natal. O orgulho ruiu por inteiro e restou só a humilhação do karma, que colheu rápido demais. Mas, segurando minha mão frouxamente, a primeira palavra que soltou torto foi: desculpa, Cassiano. Ali, percebi que para eu ajudar eles a voltarem a ter a mínima dignidade, não seria lhes dando dinheiro, e sim lhes impondo limites de verdade. No ano seguinte, as coisas mudaram dramaticamente na minha família. Seu Osvaldo vendeu o carro antigo que ele tanto idolatrava e está pagando ao seu Walter os materiais de construção com o suor da aposentadoria dele aos poucos. Felipe tomou vergonha na cara e, sem a blindagem da mãe, foi trabalhar como estoquista de uma oficina mecânica da cidade, ralando dia após dia. A arrogante da Sabrina fez acordo com a Isadora, pagando os 45 mil mais os 10 mil das bolsas, e agora só vive no aperto, comprando roupa no camelô, com o barrigão crescendo, sem um pingo do glamour roubado do resort. Hoje, o relacionamento da minha mãe comigo mudou completamente. Eles deixaram a máscara das aparências cair e entenderam que ser humilde, com uma nora maravilhosa, respeitar os filhos, traz uma riqueza que as notas do WhatsApp jamais trarão. O limite liberta. E assim nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Não era comprar presentes para aplacar egos furiosos, mas sim nascer para